uma pequena história de sua inserção. Inserção de quê? Da reforma protestante no Brasil. Tá bom? Vocês e todos nós sabemos que o Brasil foi colonizado por portugueses católicos. Tá? Isso já é comum saber. No entanto, talvez a grande maioria, não de vocês, do povo brasileiro, não sabe. A história da igreja no Brasil só começa em 1550. É quando vieram os primeiros missionários para ficar no Brasil. Essa primeira metade do século XVI no Brasil, vinham aqui pessoas para só visitar, ir embora, explorar, levar alguma coisa, etc. Tal. É a partir de 1549, mais precisamente no final desse ano, 1550, que realmente começou a haver igreja no Brasil, ou missionários no Brasil. Aí, quanto aos protestantes, porque esses missionários eram católicos, o primeiro episódio é um episódio isolado, que se tem notícia de um protestante no Brasil, é esse alemão, Hans Stedden. Ele é de Hesse, na Alemanha. Ele esteve no Brasil como aventureiro, viajante, 2 vezes, em 1548 e 1550. Que se tem notícia, é o primeiro protestante que esteve no Brasil. Tá bom? E ele passou por uma experiência, porque na segunda vez que ele veio, ele foi capturado pelos tupinambás, que eram antropófagos, e iam cozinhá-lo para comer, mas perceberam que ele estava orando muito, fervorosamente. Ele era reformado, irmãos, e era homem de oração. E ele estava orando fervorosamente, porque sabia que ia virar churrasco, e os tupinambás então ficaram curiosos para quem ele está clamando. Resolveram poupá-lo, ou melhor, por um tempo, poupá-lo, não é? Para a fim de saber melhor. E aquela tribo de tupinambás, na região da costa de São Paulo, entendeu? Então, eles tiveram alguns percalços, como, por exemplo, uma chuva que não parava, outro momento, uma peste matando muitos nativos, e foram pedir para ele, tanto num caso quanto o outro, que pedisse ao seu Deus, e ele pediu, a chuva parou, e depois, gente morrendo, ele pediu a Deus para curar, e muita gente foi curada, e era reformado, viu, irmãos? Deus está ouvindo. Enfim, ele impactou aqueles tupinambás. Não vou dizer, ele não plantou igreja, coisa nenhuma. Quando ele teve a oportunidade, ele foi embora. Mas, na Europa, chegando, ele escreveu esta obra, que relata o seu período aqui no Brasil, dizendo assim: a história verdadeira e descrição de uma terra selvagem, de selvagens nus e cruéis. Esta obra foi lançada em 1557, em Marburgo, aquela cidade onde houve o colóquio de Marburgo, daqueles reformadores que eu contei para vocês, tá bom? Ok. Então, a história da igreja pode-se começar com o Brasil colônia. E a igreja que foi plantada no Brasil, católica romana, era uma igreja plantada debaixo de um pacto colonial. Ou seja, não era o Papa que enviava missionários para o Brasil, era o rei de Portugal, porque o rei de Portugal era o padroeiro da igreja, tanto em Portugal quanto nas colônias. Em outras palavras, ele era a maior autoridade da igreja também. Isso foi comprado para ter esse direito, mas isso vigorou durante séculos, esse regime de padroado em Portugal e no Brasil. Nós também temos conhecimento que o Papa tinha dividido as terras que seriam descobertas entre portugueses e espanhóis. E quem explorou esse lado de cá foram os portugueses, tiveram então esse direito. Mas a partir de 1550 chegaram os colonos portugueses, como também os primeiros jesuítas, franciscanos e principalmente jesuítas. E entre esses jesuítas está o José de Anchieta. Tá bom? Em 1555 chegaram também os franceses, numa primeira leva.
Eles tomaram a Baía da Guanabara com o propósito de tomar as terras que já estavam pertencendo a Portugal. Os franceses queriam ficar com um pedaço dessa terra lá na Baía da Guanabara. Então, em 1557, 2 anos depois que eles estavam aqui no Brasil, sob a liderança do almirante Binegalion, eles pediram auxílio lá na França, e o almirante Collin, que era o líder dos calvinistas, consultou João Calvino, e João Calvino mandou lá de Genebra 2 pastores para acompanhar uma leva de calvinistas que viessem para o Brasil, chamada o projeto da França Antártica no Brasil. E eles vieram, foram bem recebidos, naturalmente, não é? Mas depois a coisa desandou. Desandou de um jeito tal que houve um desentendimento. Eles realizaram o primeiro culto protestante do Brasil, realizaram a primeira celebração da ceia no Brasil, isso em 1557, mas depois os problemas internos doutrinários também em relação à forma de administrar a ceia do Senhor, fez com que esses calvinistas fossem expulsos da Baía da Guanabara. Aí 5 deles resolveram regressar, mas um deles não regressou ao forte de Coligny, que era o forte onde os franceses estavam, fugiu. Esse foi o Jacques Le Ballot, e os outros 4 que ficaram passaram por uma inquisição tremenda, foram presos e depois condenados à morte. Um deles não foi condenado, um deles foi poupado da morte, porque era alfaiate. E eles precisavam de um alfaiate. Eles disseram, não, esse cara não pode morrer, não. Tá bom. Mas os outros foram jogados de um despenhadeiro, não é? Entre esses outros estavam os 2 pastores. Mas antes de eles serem executados, eles estiveram presos, e para dar um documento para Binegalion, que era o vice-rei da França e estava comandando a expedição, eles fizeram um documento expressando a sua fé. Nasceu, então, no Brasil, nessa época, a Confissão de Fé da Guanabara, ou a Confissão de Fé Fluminense, como queira chamar. É a primeira confissão de fé surgida na história da América Latina. Tá bom? Bom, terminou o século XVI, o Brasil teve uma nova investida de invasores. Foram os holandeses, que era a Companhia das Índias Ocidentais Holandesa. Tá? Não era a igreja holandesa que veio, é a Companhia das Índias. Mas a igreja na Holanda era uma igreja estatal. Entendeu? A companhia era uma companhia estatal. De modo que os membros da companhia, em geral, eram protestantes reformados da igreja reformada holandesa. Eles já tinham definido muito bem a fé deles um pouquinho antes, que foi em 1618 e 1619, no Sino de Dort, onde eles elaboraram os cânones de Dort. Tá bom. Eles vieram para o Brasil em 1624, na Baía do Guanabara, o projeto não deu certo, foram embora. Voltaram em 1630, não pela Bahia, não por Salvador, mas por Recife e Olinda, e dessa vez deu certo. Eles ficaram, então, 24 anos no Nordeste brasileiro, e cerca de 51 pastores passaram, nesses 24 anos, pelo Nordeste brasileiro. Alguns de passagem, outros ficaram mais permanentes. 5 deles se dedicaram à obra entre os nativos índios brasileiros, tá? Chegaram a fundar cerca de 20 igrejas e congregações nessa costa brasileira. Fundaram, como eles eram reformados, fundaram 2 presbitérios, o presbitério de Pernambuco, o presbitério da Paraíba, chegaram a fundar um sínodo e chegaram a traduzir o catecismo para a língua poti, por causa da evangelização com os nativos. Fizeram, portanto, um excelente trabalho. Mas, em 1654, eles perderam a Batalha do Guararapes. Portugal voltou a ser dona do seu nariz, porque antes estava pertencendo à Espanha. E, então, eles arregimentaram esforços, ganharam a guerra, e os holandeses foram banidos do Brasil. Os índios foram abandonados e não ficou a igreja no Brasil. Ficou alguns templos que foram transformados em templos católicos, principalmente na região da Grande Recife, tá bom? Estou contando assim a história bem de relance. Em 1808,
Em 1808 havia uma guerra, principalmente com Napoleão Bonaparte, com a Inglaterra, cada um lutando pela hegemonia da Europa. E então, Napoleão Bonaparte resolveu decretar um bloqueio continental, que o czar da Rússia não quis assinar, depois ele resolveu invadir a Rússia. Deixa para lá a história. Mas Portugal ficou em dúvida, e os ingleses que estavam em Portugal disseram assim, não assina não, porque se vocês estão com medo do general Junot, que vem aqui bombardear Portugal, então eu vou dizer para vocês, os nossos navios estão aqui, a gente bombardeia Portugal. E o que a gente faz? Surgiu a ideia de vir para o Brasil. Assim, do dia para a noite, sem projeto, sem um planejamento, veio a família real para o Brasil. E quando a gente diz veio a família real, não está dizendo que veio a família, veio a corte. Milhares de pessoas. Os navios ingleses foram colocados a serviço para trazer essa gente do dia para a noite, abruptamente fugindo de Napoleão Bonaparte para a colônia brasileira. Naturalmente, isso causou um transtorno muito grande para arranjar uma forma de acomodar tanta gente, e agora é a corte, agora é a família real que está no Brasil. Tudo bem. Os ingleses que trouxeram, alguns deles ficaram aqui, e fizeram com que Portugal assinasse em 1810 uns decretos, o decreto chamado Tratados de 1810. Nesses tratados, que rezava por acabar com o comércio de escravos, porque a Inglaterra era campeã nesse projeto, tá, de acabar com o comércio de escravos, rezava também no acordo o direito dos ingleses de construir um templo e de realizar seus cultos protestantes no Brasil. E foi assim que foi inaugurado em 1521 o primeiro templo protestante na América Latina. Foi no Rio de Janeiro, ali na região da Cinelândia, tá bom? Mas era um templo inglês, culto dos ingleses, anglicanos, e era um culto para inglês ver. Tá bom? Agora, nesses tratados, o artigo 12 concedia aos estrangeiros perfeita liberdade de consciência para praticar sua fé. Tudo bem. Foi assim que o protestantismo começou a se inserir no Brasil. Em 1823, o Brasil já era, entre aspas, independente, eu colocando aspas, mas não tenho tempo de explicar. O Brasil se tornou independente em 1823. E o Brasil estava precisando de trazer gente para produzir alimento, principalmente. Produzir nas terras brasileiras. É muita terra, gente, e pouca gente para trabalhar. Tá? Havia um contrato de não trazer mais escravos para o Brasil, com os ingleses. Se bem que aquele século foi o século que veio mais escravo para o Brasil, mais do que nos 2 séculos anteriores. Tá bom? Ironia da história, me parece, né? Mas é porque as coisas no Brasil é assim. Era proibido, então rolava a propina por debaixo do pano e vinha mais escravo do que antes, do que nunca tinha vindo pelo Brasil. Isso não é novo, não, viu, gente? Bom, bem, deixa para lá. O fato é que eles foram fazer propaganda na Europa, eles que eu digo, alguns próceres políticos, representando o Brasil, faziam propaganda na Europa para trazer imigrantes para o Brasil. Tinha muitos imigrantes, permita-me, na Pindaíba, precisando de uma oportunidade. Aqui o governo português dava terra, aqui dava animal, aqui dava instrumentos para ele trabalhar, plantar na terra, aqui dava remédios, aqui, entre aspas, médicos para dar assistência e várias vantagens. Então, muitos vieram. E assim, a vinda desses imigrantes a partir de 1823 trazia consigo um questionamento. E nós que aqui na Europa somos protestantes, o Brasil é católico, e aí? Aí o governo dizia, não tem problema. Vocês formam suas colônias, fazem seus cultos lá nas suas colônias, não precisa se preocupar com isso. E assim formaram algumas colônias, tanto católicas como colônias protestantes. E deu origem a diversas cidades, entendeu? Tanto no sul do país, como também em Minas Gerais, como também no Espírito Santo, que às vezes eram até cidades, como no caso no Espírito Santo, a cidade de Domingos Martins, mais conhecida como Campinhos, foi a colônia dos protestantes. A 5 quilômetros, uma outra cidade chamada Santa Isabel, era a colônia dos católicos romanos. Até hoje, Santa Isabel é uma cidade católica, Campinho ou Domingos Martins é uma cidade
luterana. A principal igreja é a igreja luterana. Esses colonos alemães, em geral, eram imigrantes luteranos. Tá bom? Assim foi plantado no Brasil um protestantismo de colônia, ou um protestantismo de imigração. Tá? Havia um acordo formal do governo com esses imigrantes que proibia deles fazerem proselitismo. Vocês não podem converter ninguém. O culto é entre vocês. Inclusive, os templos não deviam ter a aparência de templo religioso. Eram casas de reunião, mas não tinha sinos e etc, etc. Isso só foi conquistado algumas décadas depois. Agora, logo em 1824, Dom Pedro I, que tinha fechado a Assembleia do Congresso, que estava elaborando a primeira Constituição para o povo brasileiro, ele fechou porque os constituintes estavam indo contra a vontade dele, aí depois o exército fechou, mandou os deputados plantarem batata e etc. Tal. Ele pegou o texto, deu uma ajustada, e no ano seguinte, eu sabia, 1824, otorgou ao povo brasileiro a primeira Constituição. Brasil Império, Brasil Imperial. Ele foi quem otorgou a primeira Constituição. Mas, em o fazendo, ele fez questão de preservar um direito que já existia. O rei é o cabeça, é quem mantém a igreja. Ou seja, o regime de padroado régio, o regime de que a igreja está sujeita ao governo, ele fez questão de manter. Então, dizia assim: a religião católica romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Mais adiante dizia que o imperador continuava a ser, o governo continuava a ser o responsável pela manutenção da igreja. De modo, meus irmãos, que em muitos casos no clero oficial, quem pagava as côngruas, o salário dos ministros, tá, dos religiosos, era o próprio Estado. Tá? E pode ser que você não durma com isso, mas o primeiro pastor imigrante que veio para o Brasil, chamado Oswaldo Sandevor, que trabalhou na colônia de Friburgo, ele tinha o salário pago pelo governo português, aqui no Brasil. Mas era o culto que ele realizava lá dentro da colônia, não para os brasileiros, mas para os seus patrícios, os seus colonos. Tá bom? Agora, é bom também se diga, mesmo que seja de relance, que a Bíblia começou a chegar no Brasil antes de igrejas brasileiras se instalarem. Como? Da seguinte maneira: em 1801 foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Tá bom? E um pastor batista, o pastor James Thompson, era responsável pela América Latina, por toda a América do Sul, a América Latina. De modo que, neste ano, ele pediu, em 1823, ele pediu um pacote grande, para aquele tempo era grande, de Bíblias para serem disseminadas no povo brasileiro. Tá bom? Essa Bíblia era a Bíblia de tradução do Antônio Ferreira de Almeida, que é a nossa Bíblia também, até hoje, usada. Trata-se de um português que viveu Antônio Ferreira de Almeida era um português reformado, que viveu também na Holanda e que fez a tradução do Novo Testamento e depois completou a tradução do Antigo Testamento, e é a Bíblia que nós usamos. Isso porque a Bíblia que Portugal conhecia e a Bíblia que o povo, não vou dizer que o povo brasileiro conhecia, mas que se sabia que existia, era a Bíblia da versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Era uma tradução para o português da Vulgata, enquanto que a de Almeida era dos textos originais gregos, hebraicos e grego para a língua portuguesa. Então, essa Bíblia ficou mais caracterizada como a Bíblia dos protestantes, quando a do Figueiredo era mais a Bíblia dos católicos, mas era tudo a mesma Bíblia. Tá bom. Chegou o ano de 1835, houve uma convenção nos Estados Unidos com os metodistas,
E eles resolveram mandar um missionário para 3 cidades latino-americanas, saber, Buenos Aires, Montevideo e Rio de Janeiro. Proposta de Fortan Pitts era vir fazer uma viagem de reconhecimento e ver como que eram essas terras, na possibilidade de se abrir uma igreja metodista no Brasil. Pitts veio em 1835. Só fez um relatório sobre o Brasil e o Rio de Janeiro. Ele disse coisas realmente veementes. O Brasil precisa, o povo brasileiro precisa, o povo é ávido, o povo é aberto, o povo é liberal, o governo também é liberal, dizia ele, mas precisa se mandar para cá um homem cheio do Espírito Santo. E a Igreja Metodista, então, mandou Justo Spalding para o Brasil, que chegou em 1836 e ficou até 1842. Nessa mesma época, veio também um outro missionário metodista chamado Daniel Pares Kidder. Só que Kidder não foi enviado pela Igreja Metodista. Kidder veio como agente da Sociedade Bíblica para disseminar a Bíblia no Brasil. Daniel Kidder esteve no Brasil em 2 períodos, em 36 a 37, depois voltou em 1840 e ficou até 42, que foi o ano que o seu colega Spalding também resolveu abandonar o Rio de Janeiro. Assim, os 2 missionários Spalding que abandonaram no mesmo ano o trabalho no Rio de Janeiro. Spalding tinha realizado e tinha aberto, funcionando uma escola dominical. Não chegou a organizar uma igreja, mas ele organizou uma escola dominical com 2 classes. Classes de branco e classes de negro. Quem diz isso, negro, é a história, viu? Não sou eu, não. Eu diria hoje afrodescendente. Mas, então, ele tinha uma escola dominical. Mas quando ele foi embora e que ele perdeu a esposa, que faleceu, e então o trabalho metodista desapareceu. Não tinham organizado nenhuma igreja. Mas o Kidder, quando regressou para os Estados Unidos, escreveu uma obra importante, do qual eu possuo na minha biblioteca, chamado Reminiscências de Viagens pelas Províncias do Brasil. O primeiro volume, Províncias do Sul. O segundo volume, Províncias do Norte. Ele viajou de Brasil de fora a fora, está entendendo? E essa obra foi muito importante para lá fora, principalmente nos Estados Unidos, conhecer o Brasil. Tá bom, irmãos? Os irmãos vão ver como isso foi realmente importante. Nessa época veio também um outro missionário para o Brasil, dessa vez um presbiteriano, chamado James Gully Fletcher. Fletcher era um missionário formado em Princeton, de tradição presbiteriana, etc., de uma teologia muito consolidada, reformada e etc. Eu diria que ele foi o precursor do presbiterianismo no Brasil. Mas Fletcher não veio para abrir igreja no Brasil. Ele veio como um diplomata. Tipo assim, abrir o caminho através da diplomacia para que o governo e o Brasil se abrisse para o protestantismo. Uma das propostas de Fletcher era mostrar que os países que aderiram à reforma protestante desenvolveram mais rápido que os outros países que continuaram debaixo do papismo. Tá bom? Mas Fletcher foi também agente do progresso, foi também agente da Sociedade Amiga dos Marinheiros, que era uma sociedade americana, que dava assistência aos marinheiros que aportavam no porto, particularmente do Rio de Janeiro. Fletcher fez um trabalho, portanto, desse nível. Tá? Nível diplomático. Basta só dizer para vocês que quando o fundador do presbiterianismo no Brasil, que veio posteriormente a ele, chamado Ashbel Green Simonton trouxe na sua bagagem várias cartas escritas por Fletcher, apresentando o Simonton aos próximos políticos do Rio de Janeiro. Porque Fletcher tinha tido uma ascendência muito grande no ambiente político, inclusive com o imperador Dom Pedro II. Vamos adiante. Chegou o ano de 1855, veio para o Brasil um casal de missionários. Esses missionários freelance vieram por conta própria. Ninguém os enviou. O Roberto Calley e Sarah Calley. Calley, vocês sabem, tem muitos hinos do nosso cenário, que é de composição de Sarah Calley. O Roberto também compôs alguns hinos, mas o Roberto era farmacêutico de formação, era médico de formação e era pastor também de formação. Era escocês da Igreja Presbiteriana Livre da Escócia, formou-se em Glasgow,
e formou-se também em escolas na Inglaterra. E ele tinha passado um tempo como missionário na Ilha da Madeira, que é uma colônia portuguesa, e lá ele fundou uma igreja presbiteriana. Fundou também um hospital e uma escola. Mas aí o clero católico lá na Ilha da Madeira se voltou contra ele, fez uma perseguição muito grande, juraram matá-lo, marcaram o dia para incendiar sua casa com ele e a esposa lá dentro, que não ocorreu porque ele conseguiu saber da notícia no dia anterior, e naquela noite ele fugiu dentro de uma rede, sendo carregado para o navio, dentro de uma rede, travestido de mulher, de uma velha. Foi o jeito que ele encontrou para fugir da Ilha Madeira, porque ia ser morto. E então, a perseguição contra esses protestantes na Ilha Madeira foi muito grande. Muitos imigraram para aquelas ilhas do Açores e Trindade, etc. Mas a maioria, uma boa parte deles, foram para Jacksonville, onde Calley, com a ajuda de Calley, fundaram uma igreja de madeirenses em Jacksonville. Lá, nos Estados Unidos, ele conheceu a obra de Kidder, chamado Reminiscências de Viagem pelas Províncias do Brasil, que falava sobre a realidade brasileira. Ele ficou, então, atraído. A essa altura, Calley já tinha perdido a esposa, tinha morrido. Ele fez um segundo casamento com Sarah, que é a musicista, né? Então ele se empolgou e veio para o Brasil, tá? Essa obra de Kidder, posteriormente, foi reeditada, acrescida por Fletcher, James Fletcher, o presbiteriano. Então, uniram-se o metodista e o presbiteriano e fundaram e escreveram a obra. O Fletcher escreveu essa obra, chamada O Brasil e os Brasileiros. Inclusive, Fletcher ganhou a outorga de ser membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro por conta dessa obra, concedida pelo próprio imperador Dom Pedro II, em homenagem do que ele fez o Brasil conhecido na América do Norte, em função dessa obra. Atraído pelo Brasil, porque Roberto Calley já sabia falar português pelo tempo que tinha passado na Ilha da Madeira, eles vieram para o Brasil. E assim, Roberto Calley, que chegou em 1855, em 58, outubro de 58, ele organizou a igreja evangélica, a primeira igreja, essa sim, é uma igreja evangélica brasileira. Lembra dos colonos? Lembra dos ingleses? Não era brasileira. Estava no Brasil, mas não era brasileira. Agora, Roberto Calley fundou uma igreja brasileira no Rio de Janeiro. Tá bom? E essa igreja chamou-se Igreja Evangélica. Depois recebeu o nome de Igreja Evangélica Fluminense. Como Roberto Calley também fundou a igreja lá em Recife, chamada Igreja Evangélica Pernambucana, que está até hoje lá em Recife, no centro de Recife. De modo que Roberto Calley, presbiteriano, mas fundou uma igreja. Como ele não veio enviado por nenhuma missão, ele não estava ligado a uma denominação. Então, ele quis fundar no Brasil uma igreja que fosse autogovernada. Fundou uma igreja independente. O governo era da própria igreja em si, não estava ligado com nenhuma igreja de fora. Então, essa igreja, posteriormente, com esse tipo de governo congregacional, depois juntaram-se outras igrejas nesse perfil, como a Fluminense, como a Paulistana e como várias outras, fundaram e fizeram a Federação das Igrejas Congregacionais do Brasil. Foi assim que nasceu o congregacionalismo, de modo que Roberto Calley é tido como o pai do congregacionalismo brasileiro. Agora, o pai do presbiterianismo brasileiro, esse jovem que veio para o Brasil com 27 anos, Esbel Green Simonton, não é? Esse homem ficou no Brasil, o ministério dele foi de 7 anos, mas o tempo real que ele passou no Brasil chegou a, no máximo, 5 anos e meio. Mas foi o suficiente para que ele organizasse a primeira igreja presbiteriana, 10 de janeiro de 1562, que é a igreja do Rio de Janeiro. Fundou também a igreja presbiteriana em São Paulo, e uma terceira igreja em Brotas, no interior de São Paulo, tá bom? Ele fundou um jornal evangélico brasileiro para difundir a mensagem do evangelho, chamada Imprensa Evangélica, que foi o primeiro jornal protestante da América Latina. Ele fundou uma escola paroquial, tá bom? Aí
ele também fundou um seminário. O primeiro seminário que se tem notícia na América Latina foi esse seminário fundado por Simonton. Teve inicialmente 3 alunos portugueses, Antônio Trajano, Modesto Perezelos de Barros Carvalhosa, Miguel Torres e Antônio Pedro Cirqueira Leite, que foi um aluno brasileiro que chegou no ano seguinte, ou seja, no segundo ano do funcionamento do seminário. Mas esse foi o ano que Simonton morreu. Essa fotografia que vocês estão vendo aqui é o Blackford, que é cunhado de Simonton, que chegou em 60 no Brasil, 1560, que está aqui como professor. E os seus 4 alunos ao redor, em pé, esses 3 portugueses e um brasileiro. Rapidinho eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe na história, pelo menos no Brasil, de um seminário tão eficiente quanto esse. Teve 4 alunos, todos 4 terminaram o seminário, porque é comum um seminarista começar e não terminar. 4 começaram, 4 terminaram. O seminário acabou, não terminou. Mas eles terminaram o curso aos pés dos missionários. Todos eles foram ordenados pastores, todos eles tiveram um ministério até o final de suas vidas, e todos os 4 foram escritores de livros. Não se tem um resultado desse em nenhum seminário da história do Brasil. Foi o chamado seminário primitivo, fundado por Simonton. Tem uma história interessante ainda quando Simonton estava vivo. Blackford, que chegou no ano seguinte a Simonton, era casado com a irmã de Simonton. E Blackford, naquele tempo não tinha nenhuma igreja organizada ainda no Brasil. Aí Blackford fez, como Simonton tinha feito, umas viagens pela província de São Paulo. E lá pelas tantas ele soube, na região ali de São Carlos, São Paulo, que havia um padre louco, chamado de padre protestante. E ele foi atraído e foi até a propriedade, a fazenda onde esse padre estava. E ele apiou do cavalo e conversaram, etc. Fizeram uma extensa amizade. Enfim, Blackford foi o instrumento de Deus para a conversão desse ex-padre, porque ele abandonou a batina. E esse ex-padre, José Manuel da Conceição, que nasceu no ano da independência, 1822, não é? Morreu em 1873, esse ex-padre foi o primeiro brasileiro a ser ordenado pastor protestante na história do Brasil. Tá? Foi ordenado pastor protestante. Como quem ordena pastor na igreja presbiteriana é presbitério, então os 3 missionários da época, Simonton, Blackford e Schneider, resolveram montar um presbitério com as 3 igrejas existentes, a do Rio de Janeiro, a de São Paulo e a de Brotas. Deu um coro, organizaram o presbitério no dia 16 de dezembro de 1865. José Manuel da Conceição, que tinha sido padre, já ajudava os missionários e tinha uma cultura muito vasta e de conhecimento bíblico, ajudando os missionários, foi então, pregou o sermão de prova no dia 16 e no dia 17 ele foi ordenado consagrado pastor. Por isso, o dia 17 de dezembro é tido como o dia do pastor presbiteriano. E eu, por um tempo, pensava que era por causa do meu aniversário. Deixa para lá. Mas, quando José Manuel da Conceição foi tirado da igreja, né, foi excomungado, foi, como chama-se? O bispo Dom Sebastião Pinto Rego assinou e publicou no jornal, inclusive, a sentença de excomunhão de José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição tinha sido padre durante 15 anos. Nos 15 anos ele tinha passado por 7 paróquias, porque o bispo dizia assim, não dá para esse padre ficar muito tempo, não. Ele vira a cabeça de todo mundo, esse padre é louco, esse padre é protestante, tem umas ideias protestantes, então revolucionava, e botava Conceição 2 anos depois em outra paróquia, e a última paróquia dele foi Brotas, onde surgiu a terceira igreja organizada no Brasil. E por onde ele passou, nasceram igrejas. É uma coisa interessante, o bispo, sem saber, estava traçando o itinerário da reforma protestante na província de São Paulo, por causa de José Manuel Conceição, que ordenado não tomou conta de nenhuma igreja, tornou-se um pregador itinerante, um pastor itinerante que ia
a cavalo, a pé. Não vou contar muito. A história dele é realmente muito empolgante. O Anés Ribeiro escreveu uma obra chamada O Padre Protestante. História de José Manuel da Conceição é uma história muito empolgante. Tá? Pois bem, esse foi o primeiro brasileiro a se tornar pastor. Ex-padre José Manuel da Conceição. Depois dos protestantes plantaram os presbiterianos plantaram o trabalho no Brasil, aí vieram os metodistas. Lembra, os metodistas vieram antes, mas não plantaram igreja nenhuma. Mas estiveram no Brasil tentando antes dos presbiterianos. Os metodistas chegaram ao Brasil depois da Guerra da Secessão, Guerra na América, de 61 a 65. Os sulistas perderam e eles vieram, então, muitos deles derrotados, resolveram sair da América. Uma das opções foi vir para o Brasil. Inclusive, na província de São Paulo, a região ali próximo a Campinas. Daí surgiu a cidade de Americana. Por quê? Foi fundado com imigrantes americanos, não é? Ok. O líder metodista que fundou a Igreja Metodista no Brasil foi Június Neumann, um jovem pastor que começou a trabalhar em Saltinho, depois chamou-se Piracicaba. O outro, John James Ransom, chegou depois. Eles organizaram um jornal protestante chamado O Expositor Cristão, que existe até hoje. No entanto, foi Simonton quem fundou o primeiro jornal protestante, né, brasileiro. Mas o segundo foi esse aqui, o Expositor Cristão dos Metodistas. Fundaram um colégio que até hoje existe, de grande fama, que é o Colégio Gramberley, em Piracicaba. Eles foram também, esses dois missionários metodistas, foram instrumento para a conversão de um outro ex-padre. Dessa vez era um padre pernambucano, chamado Antônio Teixeira de Albuquerque, que agora já estava casado e se converteu por influência desses dois missionários metodistas, tá bom? Guarda esse nome, porque eu vou já falar sobre eles, porque agora eu falo sobre a Igreja Batista. A Igreja Batista começou uma congregação entre os imigrantes em Santa Bárbara, que é vizinho à Americana. A cidade de Santa Bárbara nasceu também em função desses imigrantes, tá bom? Isso em 71. Mas os batistas só conseguiram organizar uma igreja batista em Salvador em 1882. O casal William e Anne Bagby e também Zacarias Taylor foram os missionários que trabalharam ali pela organização dessas igrejas que nasceram principalmente no Nordeste. E nesta ocasião, eles se aproximaram, daquele ex-padre que os metodistas tinham convertido, né? Tinham sido instrumento da conversão, o Antônio Teixeira Albuquerque, e de modo que Antônio Teixeira Albuquerque passou de metodista para batista e foi batizado nas águas do mar, lá de Salvador. Sério mesmo, foi no mar mesmo. Naquele tempo aí não tinha igreja, não tinha tanque, etc. Foi no mar. E não sei se foi na Itapuã, na praia de Itapuã, não sei. Mas o fato é que os historiadores dizem o seguinte, que esse é o primeiro caso de batismo por imersão no Brasil. Vocês sabem que os católicos batizavam, e até então os protestantes que haviam no Brasil, nenhum deles tinham batizado por imersão. Esse foi o primeiro batismo por imersão realizado no Brasil. Depois veio a Igreja Episcopal. O missionário Lucien Lin e James Morris trabalharam no Rio Grande do Sul. Em 1890, eles chegaram em 88. Em 1890, 2 anos depois, eles resolveram ordenar 2 brasileiros pastores. A origem desses 2 brasileiros, todos os dois tinham sido presbiterianos, tinham vindo da igreja presbiteriana. Esses estão bastante conhecedores, então ordenaram esses 2 presbiterianos, foram os 2 primeiros brasileiros a serem pastores da igreja episcopal. Quando foi em 1921, tá bom? Os episcopais fizeram um acordo com a igreja presbiteriana no Brasil da seguinte maneira: o Brasil é muito grande, mas deixa a gente trabalhar aqui no sul do país. Aí os presbiterianos retiraram o trabalho. Que fiasco, coisa mais mal feita. Retiraram o trabalho do sul e deixaram na mão dos episcopais. Décadas depois, os presbiterianos voltaram para o Rio Grande do Sul, e até hoje o trabalho no Rio Grande do Sul é pequeno em função desse acordo, que não precisava ter sido feito, mas foi feito, deixa para lá.
Bem, chegou o Brasil República, tá bom? Aí é no Brasil República, na história do Brasil República, que vai se inserir no Brasil um movimento pentecostal. Mas esse movimento pentecostal, ele na verdade começa na América, na virada do século, em Gansas, ou melhor, em Topeka, no estado do Gansas, num instituto bíblico dirigido por um pastor metodista que estava muito envolvido com o movimento Holiness, que é um movimento de santidade que acontecia na América. Na virada do século e na virada também do ano, no dia 31 de dezembro, então, numa reunião dos alunos lá de oração e etc. tal, onde eles vinham estudando o livro de Atos dos Apóstolos, uma jovem estudante chamada Agnes, ela andou falando umas palavras que eles... Não, depois eles falaram que estavam falando em línguas, como dizem Atos dos Apóstolos. E isso causou uma curiosidade muito grande, e aqueles estudantes, e o próprio Charles Parham, também se interessou muito por isso aí, porque aqui e acolá um passou também a falar, etc. Tal, então Parham passou a visitar várias cidades da América do Norte, apresentando essa nova ideia de que o crente agora era batizado com o Espírito Santo, e a prova que era batizado com o Espírito Santo era falar em línguas. Um desses discípulos, chamado James Seymour, ele foi depois instrumento para ir para Los Angeles, e lá na Rua Azusa teve um movimento no ano de 1906, onde teve também um movimento grande envolvido a Igreja de Santidade, a Igreja Holiness, que eram herdeiros da Igreja Metodista, de John Wesley. Enfim, nasceu assim o movimento pentecostal na América. E isso foi também para outras cidades e para outros estados da América, até que realmente eles começaram foram chamados a atenção de vir trazer essas novas ideias, dessa nova forma de ter a sua religião com batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, que foi o caso do surgimento da Igreja Congregação Cristã do Brasil, com Luiz Francesco, que é um descendente italiano, que está numa igreja presbiteriana na América, e que foi envolvido por esse movimento, e ele veio para o Brasil, e passou pelo Paraná, por a cidade de Platina, no Paraná, e depois veio a São Paulo, na capital, no Brás, que é o bairro dos italianos, e ele era italiano. Ele passou a frequentar a igreja presbiteriana, que era uma igreja cujo pastor era um daqueles alunos do seminário de Simon, Modesto Carvalhosa, e num domingo que Modesto Carvalhosa não estava presente, convidaram Luiz e Francisco para pregar, e ele pregou e não perdeu a oportunidade. Falou que todos tinham de receber, agora era o batismo do Espírito Santo, e blá, 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 e deu uma balbúrdia na igreja presbiteriana do Brás, em São Paulo, e findou ele sendo convidado a retirar e não voltar mais, Luiz e Francisco. E ele levou algumas pessoas consigo e começou uma igreja nova ali também com esses seguidores em São Paulo, que vem a dar a origem à Congregação Cristã do Brasil. Oi, querida. Foi em 1910. A data aqui está errada. É 1910. No ano seguinte, vem outros pentecostais também da América, só que agora são os suecos, que vêm a dar origem à Assembleia de Deus, que originalmente, quando eles iniciaram o trabalho lá no Pará, em Belém do Pará, no seio de uma igreja batista, dirigida por Raimundo Nobre, eu sou nobre, devia ser meu parente, mas o Raimundo Nobre fez, no meio do auge lá da confusão, o pastor Raimundo Nobre disse para aqueles dois irmãos suecos, disse assim: por favor, vocês estão perturbando a ordem, se retirem, não queremos vocês aqui na igreja não. Aí eles saíram, levaram a dona Celina, que era membro da igreja batista, que tinha passado por uma experiência pentecostal de falar em línguas, e outras pessoas mais, e eles fundaram então uma igreja chamada Missão da Fé Apostólica, que em 1918 recebeu o nome de a Assembleia de Deus, e que posteriormente teve a sua primeira conversão na cidade natal, e tomou alguns passos que foi
muitíssimo importante. Um deles foi a autonomia do trabalho pentecostal no Brasil. Ou seja, colocar os brasileiros na liderança da igreja. E isso é um dos fatores que fez com que a Assembleia de Deus crescesse tanto, como realmente nós sabemos, é a maior igreja das igrejas pentecostais, é a maior igreja evangélica do Brasil. Tá bom, irmãos? Olha, irmãos, eu quero dizer... Aí é o retrato do Luiz e Francisco, que fundou a Congregação Cristã no Brasil, que é a primeira igreja pentecostal a formar-se no Brasil. Os dois, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que fundaram a igreja depois chamada de Assembleia de Deus. Esses homens viveram muito. Ó. Por exemplo, Daniel morreu só em 1963, e o movimento da Assembleia de Deus hoje já conta com mais de 100 anos.